Vamos lá, gente, Números 21, a partir do 4. Então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão e água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre a haste. E quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado só até aí. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa nos dar agora um entendimento da Tua Palavra, que o Teu povo possa, Pai amado, aprender de Ti, por Ti. Que o Teu Espírito Santo seja quem fale, que eu seja apenas o canal do Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Pai, Senhor. Moisés, ele é uma figura muito interessante, porque ele vai ser um líder parecido com Jesus. Porque o próprio Moisés, ele vai dizer para o povo: um dia, Deus vai levantar no meio de vocês um profeta semelhante a mim. Então olha que interessante. Jesus é um profeta semelhante a Moisés. Porque o próprio Moisés havia profetizado sobre Jesus, como Jesus sendo aquele que seria um intercessor entre Deus e os homens. Jesus seria aquele que traria uma aliança, como Moisés trouxe uma aliança. Então, eu já falei isso para vocês outras vezes, o ministério de Moisés é muito parecido com o ministério de Jesus. E o que mais interessante, o que mais me chama a atenção, é o seguinte: que certa vez Deus fala para Moisés assim: nossa, Moisés, esse povo é muito problemático. Vamos fazer o seguinte: eu mato todo mundo, começa um povo novo. Aí Moisés falou assim: não, Senhor, faz isso não. O que o povo vai dizer? Olha lá, ó, o Deus deles tirou eles lá da terra do Egito para deixar eles morrerem no deserto. Ô Senhor, vai queimar seu nome, vai queimar seu filme. Moisés, ele argumenta pelo povo. Jesus, a Bíblia fala que ele é o nosso advogado. Jesus é o meu e Jesus é o seu advogado. Assim como Moisés advogou pelo povo naquele dia, Jesus, ele advoga por nós todos os dias perante o Pai. Então é interessante a gente ver isso, e nós vamos trazer aqui também os mandamentos que Moisés recebeu de Deus. O interessante é que existem os mandamentos, eles são divididos da seguinte maneira: homem-Deus, homem-homem. Repete comigo: homem-Deus, Homem-Deus, homem-homem. homem-homem. Então, Deus, ele está sempre preocupado com a relação dele conosco e de nós entre nós, né? Como nós nos relacionamos entre nós mesmos. Então, olha só, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 20, de 1 ao 17. Ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. E uma coisa interessante de vocês saberem: Deus, ele se diz um Deus ciumento. Ele tem ciúme de nós. Então, todas as vezes que alguém nos aflige ou que nós pecamos, Deus fica triste, porque ele é um Deus ciumento. E se ele é um Deus ciumento, ele não gosta de concorrência. Então, muitas das vezes, muitas das coisas nas nossas vidas concorrem com Deus, não é verdade, gente? Sim ou não? Não é uma verdade? Que muitas coisas concorrem com Deus?
Você chega para uma pessoa e fala para ela assim, ó, ô fulano, por que você não foi na igreja? Eu estava cansado. Por que você não foi para a igreja? Estava trabalhando muito. Por que você não foi na igreja? Tinha que fechar um negócio. Por que você não foi na igreja? As pessoas têm muitas coisas que não são deuses, mas são coisas que concorrem com Deus. Muitas das vezes, o maior concorrente de Deus é o dinheiro. Por quê? Porque Deus entende que eu preciso trabalhar para sustentar minha família. Deus entende. É claro que eu estou dizendo, uma pessoa que faz curso, por exemplo, na CSN, e não vem no culto, né? Disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que viram e mexem, sempre tem uma desculpa para não estar na casa de Deus. Por quê? Porque teve um problema. Eles são o quê? São concorrentes. Um jovem, por exemplo, que está fazendo uma faculdade, Deus é concorrente? Claro que não. Por quê? Aquele jovem está naquela idade. São fases da nossa vida, não é verdade, gente? A pessoa sai lá do colégio, está lá com 17 anos, aí vai fazer direito, vai fazer engenharia. Muitos dos cursos que nós temos hoje, ou eles são só noturnos, ou muitas das vezes os jovens precisam trabalhar para poder pagar a faculdade. Então, estudar à noite não é concorrer com Deus. O que eu estou dizendo concorrer com Deus é aquilo que te tira da presença de Deus, que não é fundamental. Não é fundamental. Existe uma coisa chamada gestão do tempo. O que é a gestão do tempo? É eu saber usar o meu tempo para as coisas que eu tenho que fazer. Vou te dar um exemplo. Teve uma vez que um rapaz ele deu um... Vou contar para vocês o que ele contou. É um exemplo, mas ele fez uma dinâmica, né? A palavra sempre é dinâmica. Ele pegou um jarro, pegou um monte de pedra, pegou um monte de britinha pequena e pegou areia. Aí o que ele fez? Ele primeiro encheu de areia, depois ele botou as britas pequenas. Quando ele for botar a brita grande, não cabia. Não é verdade? Não cabia. Aí o que ele fez? Ele mudou a dinâmica. Ele falou assim, gente, olha só, agora pensa bem. Vamos primeiro colocar as pedras grandes. Aí ele botou as pedras grandes. Sacudiu elas dentro do jarro. Depois ele pegou as pequenas britas. Também são pedras, só que as pedras pequenas. Botou lá. E depois ele pegou a areia e esparramou. E ele foi jorrando e foi entrando, foi jorrando e foi entrando. O que ele quis dizer? Que quando nós colocamos as prioridades na frente, tudo cabe. Tudo cabe. Mas se nós não tivermos a prioridade, por isso que Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. E aí depois o segundo mandamento ele diz o seguinte, você não vai fazer imagem de escultura. Por que você não vai fazer imagem de escultura? Porque não há nada na terra que possa se comparar com a glória de Deus. Seria impossível um homem fazer uma imagem que contemplasse a glória do Senhor. Por que Deus falou aquilo? Porque, na verdade, os hebreus, eles viviam no meio de várias comunidades que os seus deuses tinham um rosto. Você vem lá do Egito, né? Com aqueles deuses híbridos, né? Parte humana. Parte humana e... com parte humana, né? E parte... Então você tinha deuses lá no Egito que eram híbridos, né? Parte humana, parte animal. E os hebreus viviam no meio daquele povo. E o que Deus falou para eles? Ó, não faz imagem. Porque não há nada na terra que se compare a glória. Olha só o que ele fala, ó. Nem semelhante a coisa alguma de que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que Deus está falando? Ó, você não vai fazer uma imagem para me adorar como se fosse... Não vai fazer isso.
Vocês não vão ter nada aí, tipo assim, que vai representar a minha glória. Não. Vocês não vão fazer isso. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vou te dar um exemplo de tomar o nome de Deus em vão. Você está fechando um negócio. Aí você vai lá e coloca Deus no meio do negócio. Só que você mesmo sabe que não está funcionando. Aí você fala assim, não, mano, ó, tá tudo pronto lá, meu irmão. Deus está vendo. Pô, Deus está vendo. O negócio não está pronto. Você fez uma encomenda, vou te dar exemplo. Você encomendou lá um bolo. A pessoa, não, mas Deus sabe que eu fiz lá e tal. Olha só a pessoa tomando o nome de Deus então. Eu estou dando um tipo de exemplo. Existem vários outros, eu estou dando só um. Então existem várias situações no nosso dia a dia que nós podemos tomar o nome de Deus em vão. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de política, nossa, Deus levantou o fulano. Aí depois você vai descobrir que o cara está envolvido com corrupção, o cara está envolvido com adultério, mas aí você colocou o nome de Deus naquele cara. Porque Deus está falando aqui, ó, eu visito a iniquidade. Deus está falando aqui o seguinte, ó, se tomar meu nome errado, eu visito, porque eu não tenho nada com isso aí não, com coisa errada, porque uma coisa é você falar o nome de Deus, por exemplo, a Heloísa, né, chega e fala uma coisa para mim e fala assim, filha, diante de Jesus. Quando eu falo diante de Jesus para ela sabe que, poxa, meu marido é homem de Deus, então ele está falando a verdade. Mas se eu faço isso e não é verdade, aí é complicado, porque eu estou tomando o nome do Senhor em vão. O outro mandamento interessante da gente falar seria: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o sábado, eu queria tomar um pouco mais de tempo no sábado. Por quê? O sábado, gente, ele é fenomenal para a gente poder estudar. Imagine um mundo onde não havia leis que garantissem o direito das pessoas pobres. Imagine um mundo onde as pessoas trabalhadoras não tinham nenhum tipo de direito social, direito contratual. Um período que havia escravidão. No sábado, o escravo não podia trabalhar. Então, por mais que ele tivesse uma vida exaustiva, naquele dia era o dia do descanso. Olha que interessante. E outra coisa interessante também. Na nossa vida, nós ficamos muito envolvidos com o trabalho, não é verdade? O trabalho toma muito do nosso tempo. Mas Deus falou assim, ó, um dia você vai esquecer o seu trabalho e vai lembrar de mim. Por isso que o sábado ele tem que ser santificado. Porque era um dia que era destinado a não trabalhar. E esse não trabalhar, esse tempo vago que você tinha, era o momento que você ia orar, era o momento que você ia ler a palavra, era o momento que você ia ao templo, lá no templo você aprendia, você fazia sacrifício, etc. Então o sábado era aquele dia que o judeu tirava para poder ir ao templo, para poder orar ao Senhor, para poder dedicar ao Senhor a sua vida. Hoje, por exemplo, nós usamos muito domingo, né? Na nossa sociedade as pessoas trabalham no sábado. Porque o princípio aqui não é como o sábado como um dia santo, mas o princípio aqui que nós temos hoje é que você precisa tirar um dia para descansar. Porque, gente, a gente não pode mais adorar Deus só no sábado. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, após a sua morte, eles adoravam continuamente no templo, eles iam para o templo todos os dias. E de casa em casa. Então, adorar a Deus hoje não é mais exclusividade do sábado. Mas nós adoramos a Deus todo dia. Por exemplo, hoje é uma terça-feira. O que nós estamos fazendo aqui? Adorando a Deus. Porque o ato de ouvir a palavra é um ato de glorificação a Deus. Por isso que nós dizemos que a palavra de Deus, ela tem que ser sempre cristocêntrica. Por quê? Quando você fala de Cristo, você está falando da glória dele, você está exaltando a ele. Então, quando nós falamos aqui dos 10 mandamentos dados a Moisés, nós estamos falando aqui da glória de Cristo. A maneira como Deus achou, para aquele período histórico, que
que o ser humano precisava viver. Porque hoje nós sabemos que nós não precisamos mais guardar esses 10 mandamentos, mas apenas 2. Por quê? Porque esses 2, Jesus fala que resume toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você adora a Deus, você não vai ter outro Deus para você. Se você adora a Deus, você conhece a sua palavra, você sabe que não pode fazer imagem. Se você adora a Deus, você não vai tomar o nome dele em vão. Se você adora a Deus, você vai guardar a sua vida e o dia santo. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que porque nós santificamos o domingo, não pode trabalhar no domingo? Não, não é disso que eu estou falando. O que Deus está deixando para nós aqui, gente, é um princípio. Há alguns historiadores e alguns teólogos que dizem que o apóstolo Paulo provavelmente só aguentava as suas jornadas exaustivas porque ele era judeu e guardava o sábado. Porque senão o corpo dele não aguentaria o que ele fazia. O apóstolo Paulo era aquele cara sangue no olho. Pô, para onde vamos? Barra Mansa? Vamos embora, Barra Mansa. Só que nem para Barra Mansa de ônibus, pegava aqui um metrô ou um trem. Não, meu irmão, vamos para o ônibus, vamos para lá. Era ou no máximo, alguém que fosse amigo, emprestasse um cavalo. Não, Paulo, nós vamos fazer um carrito aqui, um frete para vocês, vamos te levar até ali, vamos te dar um bonde, né, como diz hoje. Mas não era igual hoje. Ou ia para Barra Mansa, ou ia a cavalo, ou ia a pé. Ou de barco. Se a correnteza do rio levasse para lá. Como é que o apóstolo Paulo aguentava todo esse tipo de trabalho? E outra coisa interessante, o apóstolo Paulo, diversas vezes, precisou trabalhar nas suas viagens para poder se manter. O apóstolo Paulo, ele era um fabricador de tendas. Ele fabricava tendas. Então, ele trabalhava, ele pregava a palavra, e como é que ele aguentava isso tudo? Porque uma vez por semana, ele descansava. O princípio do descanso é tão interessante que Deus fez o seguinte: você podia plantar 7 anos, mas aí a terra tinha que descansar 1 ano. E aí, Senhor, mas como é que nós vamos fazer? Não, eu vou te dar uma colheita tão boa no 6º ano, que você não vai precisar do 7º. É um princípio que funciona, por exemplo, a gente no dízimo. Eu vou te abençoar tanto, filhão, que o dízimo não vai te fazer falta. Ah, mas o dízimo não faz falta. Faz falta. O que você precisa? Achar o equilíbrio. É o controle financeiro. Então, esse princípio era tão interessante que quando chegava também um período de 7, chegava o período do 50 anos. Quando dava 50 anos, não que 50 seja múltiplo de 7, tá, gente? Mas quando chegava nos 50 anos, tinha uma coisa interessante na lei judaica. A gente está falando aqui de Deus fazendo justiça. Vamos supor que a Regina estivesse endividada e precisasse vender a sua terra. Em 50 anos, a família da Regina podia rever a terra de volta. Olha que interessante. Então, a pessoa que comprou, aqueles 50 anos, ela recebeu o lucro da terra, não recebeu, gente? Então, o preço que ela pagou por aquela terra era devolvido no lucro que ela teve, porque 50 anos depois, aquela terra voltava para o antigo dono, para a sua antiga família. Então Deus, quando Ele manda os mandamentos para a gente, é para poder melhorar a nossa vida. Porque muitas das vezes, já disse para vocês aqui, a gente quer ler a Bíblia naquilo que nós devemos fazer para Deus. E Deus não está muito preocupado no que a gente deve fazer, mas Ele quer apresentar para nós o que Ele já fez. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós lembramos da glória de Deus, daquilo que Deus já fez por nós. Então aqui, gente, são os 4 mandamentos que são de Deus para o homem, ou do homem para Deus. Não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado para santificar. Porém, nós adoramos a Deus todos os dias. Por quê? Primeira coisa, nós temos acesso à Bíblia, coisa que antigamente eles não tinham. Por que eles não tinham acesso à Bíblia? Porque não tinha acesso a papel. Papel era muito caro. Papel era uma coisa rara. E quando não era papel, eles faziam uma tabuinha de barro, né, uma argila, e ali eles escreviam, que é a famosa escrita cuneiforme. Então, ter os escritos naquela época era uma coisa muito difícil. No período de Moisés ainda mais, porque é aqui que está começando a fabricação da lei. Então, o que a gente entende? Que eles lá não tinham essa oportunidade, mas nós não, nós podemos. Você acordou de manhã cedo?
Você acordou ali 5 minutinhos mais cedo, você pega lá, ô Senhor, muito obrigado por esse dia. Aí você abre lá e lê um salmo. Você lê um salmo, gente, você não vai demorar 2 minutos para ler um salmo. A não ser o 119, que é muito grande. Mas, você vai ler um salmo, é curtinho, 2 minutinhos. E Deus pode falar tremendamente com você. Você pode ler uma carta, pode ler uma parte do Evangelho. Eu não estou determinando que parte você vai ler, você pode ler Provérbios. Mas você tem hoje a oportunidade, ó, 10 reais. 10 reais. De ter toda a palavra de Deus ao seu lado. Para quê? Para você não adorar a Deus não apenas no sábado, mas agora todos os dias. Aí vamos lá, vamos terminar os mandamentos. Honrará teu pai e tua mãe. Olha que interessante. Eu procuro muito fazer esse mandamento. O meu pai sabe disso. Se eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu puder fazer, eu faço. Às vezes, eu sou um filho meio, não vou dizer rebelde, mas às vezes eu até oriento os meus pais por amor. Ó, pai, vai por esse caminho, não faz isso, não. Por quê? Porque eu tento honrar ao máximo meu pai e minha mãe. Às vezes até corrigindo eles. Porque quem ama corrige, não é verdade, gente? Quem ama aconselha. Porque a pessoa acha que honrar pai e mãe é só assim, sim senhor, não, não é disso que a Bíblia está falando. Honrar pai e mãe é você ter um respeito tamanho por eles, para você ser capaz de seu pai. Esse caminho que você está tomando aí, cara, eu acho que não vai muito bem. Uma vez um conhecido do meu pai precisou do dinheiro emprestado. Meu pai estava sem carro. Falei, pai, vai lá comprar o carro dele. E meu pai comprou o carro dele. Falou pro cara, pô, você está precisando de dinheiro? Pô, tu quer seu carro. E meu pai falou, comprou. Uma melina, né, pai? Então, assim, a gente tinha um carro velho. Eu falei com meu pai assim, meu pai estava doido para vender um carro. Eu falei, pai, não vende, nós vamos trocar esse carro num terreno. Eu era um cara de ferro, cara. O carrinho era velho. Aí, cargas d'água, meu pai levou o carro no lanterneiro. Pô, esse carro seu aí. Pô, tem um terreninho lá, você quer fazer um rolo? Não, ó. Fizemos o rolo no terreno. Então, quando a gente ama os nossos pais, quando a gente honra os nossos pais, a Bíblia fala que existe uma promessa. E qual que é a promessa? Que nós teremos uma vida longa. Quanto mais nós honramos os nossos pais, mais longa será a nossa vida na terra. Próximo. Não matarás. O não matarás, gente, pode ser a mesma coisa de não assassinarás. O que isso quer dizer? A legítima defesa, ela pode acontecer? Claro que pode. O que você não pode é fazer um assassinato premeditado. Então, por exemplo, alguém chega na minha casa, está disputando, por exemplo, assim, uma coisa, cena de filme, né? O bandido, eu fui lá, tomei a arma dele, tal. Aí o outro bandido está com uma arma na mão, eu pego a arma do outro bandido, eu matei aquele bandido, eu não estou ali no sentido de assassinando ele, mas eu estou ali me defendendo. Tanto que o próprio Deus vai mandar matar algumas vezes. Então esse mandamento de não matarás, ele está falando assim de não assassinar pessoas. Por exemplo, Sebastião está me devendo, vou matar ele. Isso Deus condena. Nós estamos falando aqui em casos de legítima defesa e etc. Amém, gente? Porque senão a gente cria ignorância nas pessoas. Isso aqui quer dizer, o original quer dizer não assassinarás. O próximo, não adulterarás. O que é não adulterar, gente? É não pegar a mulher na rua, não pegar o homem na rua. Simples assim. Esse aqui eu não preciso nem explicar. O próximo, não furtarás. O apóstolo Paulo fala um negócio interessante. Ele fala assim, ó, você que roubava, não roube mais, agora trabalhe para ajudar o necessitado. Olha que doideira. Para que serve o trabalho? Para ajudar o necessitado. Mas você vai falar isso? Comunista, petista. É ou não é verdade? Pastor de esquerda. Mas o apóstolo Paulo fala, você roubava? Não rouba mais. Trabalha para que tenha como atender o necessitado. A relação que a gente tem com o dinheiro é muito esquisita porque a gente vive numa sociedade capitalista, ocidental e tal. Mas aqui quando os textos bíblicos falam de dinheiro, falam de prosperidade, Deus fala muito do zelo. Igual a terra. O cara comprou a terra. Depois de 50 anos ele perde a terra. Ah, mas não é justo, ele comprou a terra. Aí o outro que perdeu.
Por que será que é justo ele ficar sem a terra? Ou os filhos dele? Então, assim, Deus trabalha com um conceito de justiça muito interessante no Antigo Testamento, que estava muito além das leis da época, Código de Hammurabi e outras leis que nós temos na Antiguidade. Vamos encerrando. Não dirás falso testemunho contra seu próximo. Gente, o que tem de pessoas na igreja que falam mal do irmão, não está no gibi. E tem vezes que ele não fala nem mal de verdade. É mentira, é falso testemunho. Porque quando você fala mal, mas ainda é verdade, pelo menos assim, não é um falso testemunho. Mas muitas das vezes é falso testemunho. Inventa uma fofoca lá. Puf. Primeiro que a gente não deve nem falar mal das pessoas. Mas o que tem de pessoas no nosso meio cristão que faz falso testemunho das pessoas, fala mal sem nem conhecer. Eu aprendi uma coisa interessante, uma vez eu já falei isso para a Heloísa, e uns tempos atrás aconteceu isso aqui em Volta Redonda, eu falei isso com ela vai entender, não vou precisar falar o que é, mas ela vai entender. Eu sou daquele tipo que quando morre Saul, chora. Aí você fala assim, caramba, vamos chegar lá em Saul e Davi, vocês vão entender. Mas eu sou do tipo de que quando Saul morre, chora. Eu sou que nem Davi, eu não vejo graça na queda de ungido do Senhor, não. Mas tem gente que fica doido para ver um pastor caindo, para ver um evangelista caindo, um presbítero caindo, vira notícia. Quando alguém foi dar a notícia da morte de Saul para Davi, você acha que Davi deu glória a Deus? Mas esse é cena do próximo capítulo. E o último, não cobiçarás. Tem gente que acha que é só a mulher do próximo, né? Mas não é só a mulher não, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva, nem seu boi, nem sua jumenta, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tem gente que acha só cobiçar a mulher, né? Não, é cobiçar. Nossa, que carro, ó, que bênção, carro do fulano. A pessoa não fala que bênção no sentido assim, glória a Deus, que Deus abençoe o fulano. É que bênção, nossa. De inveja. É só. Isso aqui, gente. Ele não está cobiçando a irmã, não, mas está cobiçando o carro. Está errado. Na Bíblia já está dizendo. Então a gente não deve cobiçar as coisas do próximo, pelo contrário. Nós devemos trabalhar para conquistar as nossas. E para encerrar, gente, e encerrando mesmo, para a gente poder orar, quero falar da serpente. Porque nós estamos estudando sobre a vida de Moisés. E estudar sobre a vida de Moisés, como eu disse a vocês, daria um curso de teologia só sobre a vida de Moisés. Então aqui nós estamos trabalhando pequenos resumos, pequenos conceitos que Moisés traz. Então nós trouxemos aqui os 10 mandamentos. E agora, nós vamos trazer agora um conceito profético. Por que é um conceito profético? Porque quando o povo pecou, a consequência do pecado é o que, gente? A morte. E aquelas serpentes traziam a morte. Quando o povo clama a Deus, olha que interessante, é a mesma coisa quando nós clamamos pelo sangue de Jesus. Existe uma resposta. E Moisés, ele vai a Deus. E quando você clama a Deus, gente, você tem resposta. É por isso que hoje é um culto de oração. Porque nós adoramos e servimos a um Deus que responde às nossas necessidades. É um Deus que ele não está interessado na sua morte. Mesmo ele sendo o autor da morte, porque a Bíblia fala que foi quem que mandou a serpente? Foi Deus. Mas quando o povo clama, Deus vai e responde. Vai lá e pendura a serpente. Quem que foi pendurado para nos salvar? Jesus. Cristo foi pendurado. E todo aquele que nele crê é salvo. Todo aquele que olhava para a serpente era salvo. Amém? Amém. Então, irmãos, nós vamos orar agora, mas ore com essa perspectiva de que nós servimos a um Deus que nos ouve. Um Deus que está pronto a nos salvar. Senão aqui é só mais uma reunião, gente. Imagina a gente sai de casa, monta toda uma estrutura, toda uma parafernália, bota a roupa, arruma a criança, faz não sei o que e tal, para chegar aqui, para falar de um Deus que está morto.
O nosso Deus, ele é vivo e nós temos que orar na perspectiva que temos um Deus vivo e que está pronto a nos salvar. Jesus era aquela serpente de bronze, ou aquela serpente de bronze tipificava Jesus, aonde todo que olhasse para ela era salvo, e todos nós que olhamos para aquela cruz e entendemos que ele morreu por nós ali, também somos salvos. Amém?